É um prazer, né, sempre falar sobre previdência, porque a minha história, né, é uma história de previdência, né? Porque eu comecei a trabalhar com meu avô, trabalho com meu pai, né? E hoje a gente já está aí na quarta geração do nosso escritório. E eu falo que é importante, porque eu vivi essa trajetória toda. Eu vi pessoas que foram clientes do meu avô se aposentando. Então, estou falando de pessoas que nasceram em 1800 e alguma coisa. Vi clientes do meu pai aposentando, foram pessoas que aí nasceram lá por volta de 1920, 1930. E estou trabalhando com a aposentadoria das pessoas agora e com planejamento no futuro. Então o nosso foco, né, que é o planejamento previdenciário, é uma coisa que eu vivo há mais de 40 anos, né? 57 de idade, comecei com 12, então eu ponho 50 anos nessa brincadeira aí, já de previdência, né? E é claro, né, que a gente prepara um conteúdo para vocês conseguirem acompanhar aqui e eu poder também ter um roteirinho, né? O nosso escritório é o Bock Advogados, como todo mundo, né, se apresenta aqui, meu nome é Hilário Bock Júnior, né, advogado previdenciário, e deixo já de cara para vocês aí o nosso WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida depois dessa nossa apresentação, para a gente poder conversar um pouco, bater o papo, contar a história de vocês. Bom, eu publiquei vários livros, e hoje a gente tem um curso, chama Método da Aposentadoria de Ouro, que aliás hoje é o último dia para inscrição, até às 11 horas, com as condições especiais, nós vamos fechar e a gente não sabe se é todo o turno. Então quem quiser depois gostar do assunto, quiser aprofundar, vou falar sobre algumas coisas durante isso, a nossa apresentação, né? Método da Aposentadoria de Ouro, né? Tem aí depois eu deixo o link para vocês, que é aposentadoria de ouro / inscrição, pronto, já está dado, e é só fazer. E já vou deixar para vocês também aqui uma calculadora, tá? Essa calculadora é para que vocês possam fazer um planejamento previdenciário e de brinde para vocês aí já o nosso livro Louco para Aposentar, né? Quem não está louco para aposentar, para que vocês baixem gratuitamente esse livro. Bom, o primeiro questionamento quando a gente fala em previdência é algo para o futuro. E hoje, quero combinar com vocês que quem quer ter uma previdência no futuro, quem quer fazer um planejamento previdenciário, quem quer ter tranquilidade, segurança, ficar mais tempo com a família, curtir e às vezes até cuidar da saúde, a gente tem que pensar em decidir hoje o que a gente quer para o nosso futuro. Viver ou sobreviver. Quando eu falo sobreviver, eu estou falando biologicamente. Simplesmente a gente vai seguir um caminho e esse caminho é simplesmente viver biologicamente. Outro é viver, ter renda, ter uma segurança, compartilhar de bons momentos com a família, ser feliz, sair com os amigos, viajar, passear. Para isso, a gente necessariamente vai ter que guardar algum dinheiro para o futuro. A gente vai ter que fazer um planejamento previdenciário, um planejamento pessoal, porque não importa, por mais que a pessoa diga que dinheiro não traz felicidade, sem dinheiro a gente não vai ter como garantir o nosso futuro. Então, nós temos que pensar em renda sim. Bom, só que nós temos que pensar em renda, e às vezes quando a gente fala em renda e previdência, todo mundo acha que previdência é aposentadoria, é INSS, não é só isso. A previdência tem que ser vista com mais amplitude. Previdência nada mais é do que prever, antecipar o futuro e estabelecer uma estratégia em que você vai seguir para garantir ter renda lá. E às vezes, nem sempre passa pela Previdência. Mas na pública ela é obrigatória para quem trabalha. Bom, e aí a gente já começa tendo algumas objeções para o INSS. Por quê? O INSS é um regime geral. Quando a gente pega o SS, nada mais é do que um seguro social. Olha, eu tenho um Instituto Nacional do Seguro Social. A gente faz seguro de tudo. Só que às vezes a gente não faz seguro de nós mesmos. E a Previdência nada mais é do que um seguro de nós. Nós precisamos ter renda. Nós precisamos prever que nós podemos ter um problema de saúde, uma incapacidade, um acidente do trabalho. E aí a gente tem sempre algumas objeções na Previdência. Olha, eu não quero fazer Previdência, sabe por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Meu amigão, se você não tem dinheiro agora, imagina quando você estiver mais velho. Então é agora que você vai ter que resolver essa parada. Porque senão vai ficar sem renda mesmo. Bom, já estou velho. Olha, se você está velho, é mais um motivo para você fazer previdência.
Por quê? Com um ano de contribuição, eu vou mostrar já já para vocês, você já tem benefícios por incapacidade garantido um salário mínimo pelo Tesouro Nacional, com reversão de pensão por morte para dependentes. Agora, quem te garante que você vai ter um salário mínimo com 13º que vire pensão por morte, com garantia do Estado, com um ano de contribuição quando você já está idoso? Meu amigo, velhice. Tem gente com 40 anos velho. Idoso. Tem gente com 70, 80, que está à flor da pele aí, ó, e ralando. Então, velhice não tem nada a ver com idade, tá? Velhice pode ter pessoas com 40 anos de idade velha. Então, vamos lá. Eu nunca vou me aposentar. Se eu não começar a pagar, não vai mesmo. Já passou da minha hora. Que passou da hora? Pensa numa coisa que você gosta de fazer. Pensa. Eu quero que você pense. Pense em algo que você gosta de fazer. Pensou? Agora. Pode ser o que for, tá? Não tem problema não. E aí? Você está velho para isso? Já passou da sua hora para fazer essas coisas? Você gosta de fazer? E por que para a Previdência tá? Então não passou essa hora não, meu amigo. Bom, eu tenho forças para trabalhar. Claro, todo mundo pode aposentar e continuar trabalhando. Aliás, é o ideal, até porque o valor da Previdência, da aposentadoria, não garante que a pessoa tenha uma qualidade plena de vida, mas ajuda. Agora, você não vai ter força para sempre. E a Previdência não vai ter dinheiro. A Previdência nunca vai quebrar. Tem garantia do Estado, tem garantia de Previdência. Nenhum país do mundo teve quebra da Previdência. Me aponta um. Não tem. Bom, e aí então você vai pensar, eu tenho 4 formas de ter renda no futuro. Bom, se você tem 4 formas de ter renda no futuro, vamos ver em qual você se enquadra. Você nasceu rico? Não, meu amigo. Então, essa não serve para você. Você quer depender de terceiros? Do filho, da mãe, do primo? Vê os idosos que você conhece hoje, vê onde eles estão e vê se filho, tio, irmã, padrinho, tio, amigo está ajudando. Pega um idoso que você conhece, vê quem dá apoio para ele. Às vezes, até o filho quer dar, mas teve que viajar, teve que trabalhar fora, outra cidade, outro país. E aí, como é que você vai ter ajuda de terceiros? Vai garantir da assistência do governo? Vai depender do governo? Nós vimos na pandemia que foram cortados os benefícios assistenciais e agora a gente está conseguindo aí ver um movimento para 2022 de pagamento sem possibilidade, sem prevenção de renda para 2023. Bom, até antes da eleição ninguém brigava por isso. Bom, independentemente disso, não quero levar para o lado político, mas não é este, nem o anterior, enfim, com nenhum governo fez o que deveria fazer. Então, não é uma questão política, é uma questão de gestão, é uma questão de profissionalismo, é uma questão de entender as necessidades do cidadão e fazer com que ele precise. Como, por exemplo, uma renda mínima universal, que não sai do papel. Mas você vai depender desse governo? Ou então sobrou a última opção, meu amigo, é ter previdência, prever, fazer sua organização, seu planejamento previdenciário. É sobre isso que nós vamos falar, porque as outras 3, infelizmente, não dá. Bom, aí você tem 5 motivos para ter a previdência. Eu já falei que ela não vai quebrar. Segundo, vai ter dinheiro para te pagar? Vai. Mas o valor vai diminuir. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides isso. E fazer um paralelo com a Previdência Pública também. Bom, análise de tendências. Todo mundo fala, mudou a regra, eu fui pego pela reforma da Previdência Social. Gente, todas as leis que foram aprovadas, inclusive da reforma da Previdência, elas tramitaram no Congresso Nacional. Houve uma tramitação, houve uma discussão. Então ninguém é pego de surpresa. É pego de surpresa quem não está se planejando. Porque eu sei, enquanto especialista em Previdência, quais são as leis que estão no Congresso e que podem vingar. E eu sei quais são as tendências mundiais e do Brasil, através de estatística, do que pode acontecer. E se eu sei o que pode acontecer, eu posso me prevenir. Prevenir, prever, previdência. Então, análise de tendências é fundamental para quem quer fazer um planejamento previdenciário. Agora, se você for contar só com as leis que estão aí, sem pensar no que vai mudar, ou você acha que a lei não vai mudar para quem vai se aposentar daqui 10, 15, 20 anos? Claro que vai mudar, ela sempre mudou. O que mais muda é previdência. Muda mais que bermuda. Bom, e garantia de benefício de risco, né? Motivo para ter, eu já falei, você pode, depois de um ano de contribuição, ter um problema de saúde e você tem uma garantia de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Então, são motivos para você ter o INSS. E a garantia do salário mínimo, não tem nada. Se você pegar na Constituição Federal e bater a palavra salário mínimo, você vai ver
Porque a única coisa que se vincula ao salário mínimo na Constituição Federal são os valores mínimos de aposentadoria da Previdência Social. Então, pensa que você tem uma garantia constitucional de que, na pior das hipóteses, você vai ter o salário mínimo. E eu vou mostrar depois, já para vocês, mais uns 3 ou 4 slides, a comparação com a Previdência Privada, já que a gente quer fazer essa comparação. Bom, então vamos lá. Hoje na Previdência, a gente tem 3 tipos de contribuição. 5%, percebam nesse slide, no canto esquerdo, 5%, 11% e 20%. Bom, vamos voltar aqui e 20%. Só muda o número na esquerda e os números da direita. Então vamos lá. Se a pessoa é um microempreendedor individual e paga com 5%, ela vai investir no mínimo 5% do salário mínimo. Isso é MEI, tá? Ou então uma dona de casa de baixa renda. Ela vai pagar R$ 60 por mês para ter um benefício de 1.212, que é o salário mínimo. Estou fazendo o cálculo do valor mínimo, só para vocês verem quanto vale a pena. Aí então você vai ter um investimento, depois de 15 anos, de R$ 10.908. 10 mil, Hilário? 10 mil. Em 15 anos. R$ 60 por mês. R$ 2 por dia. E aí você vai ter um benefício de 1.212. Agora, quando você começar a receber, você vai recuperar todo o seu investimento em 9 meses. Ou seja, 9 meses depois que começa a receber, tudo que você pagou durante 15 anos, você recebe o investimento. Se a gente mudar isso para 11%, o investimento não é mais 60, é 133. Aí você vai ter um investimento de 15 anos de 23 mil. Nossa, aumentou, né? Aumentou, claro, né? Se a gente está dobrando aqui, vai de 10 para 23, né? E aí o valor do benefício é 1.212, mas em 1 ano e meio você recupera o investimento. Ah, Hilário, mas eu sou autônomo, eu tenho que pagar 20%, como é que vai ser meu investimento? Bom, durante 15 anos de investimento, você vai gastar aí 43 mil reais. Nossa, Hilário, 43? Você vai pagar 242 por mês. E vai ter um benefício mínimo de 1.212. Com o retorno de investimento em 3 anos, ou seja, em 3 anos você recupera tudo que você investiu. Então, agora eu quero só voltar aqui para mostrar que você vai gastar R$ 60 por mês e vai recuperar em 9 meses. Com 11% você vai gastar 133 e vai recuperar em 1 ano e meio, vai gastar 23 mil e 20% você vai gastar 43 mil reais para começar a receber o benefício. Bom, Hilário, mas aí então, vendo um pouquinho, se eu vou gastar 43 mil reais entre 10, 20 e 40, eu vou numa previdência privada. Ah, é? Você vai na previdência privada? Então vamos ver o que vai acontecer na previdência privada? Vamos ver. Bom, tá aí os números, meu amigo. Eu peguei um banco privado, que é o de cima, e um banco público, que é o de baixo. Para você ter uma renda vitalícia, hein? Não tem pensão. Na Previdência tem pensão por morte dos seus dependentes por resto da vida deles, com garantia de salário mínimo. Você vai começar a pagar 15 anos antes, né? Então, se o homem aposenta com 65, começar com 50, isso na Previdência privada. Uma mulher aposenta com 62, tem que começar com 57, 47. Aí, sem direito à pensão por morte, sem a proteção do Estado, sem a garantia do salário mínimo, olha quanto você vai ter que investir. Você vai ter que pagar por mês R$ 915 se for num banco privado e vai ter que pagar 960 se for num banco público. Vamos por 900? 900? Tá bom. Para ter um salário mínimo sem 13º. Tá certo? E você vai ter investido aí 200 mil reais. Vamos comparar com o público? 43, 23 e 10. 43, 23 e 10 contra 200. E você não vai ter toda a garantia e nem todos os benefícios. Previdência privada já foi a época de ela garantir uma aposentadoria. Você está aí falando, como diz minha avó, você está metendo pau na Previdência privada? Não estou metendo pau em nada. Estou dizendo que para isto ela não serve. Para isso ela não serve.
Ah, mas eu tenho um fundo de pensão. Ótimo, você vai ter um outro investimento além da previdência pública. Eu não estou dizendo que não vale a pena guardar dinheiro. Eu estou dizendo que se você quer ter uma previdência, tem que começar pela pública. Se sobrar dinheiro, aí você vai fazer a privada. Aí você fala, eu vou pegar a privada que eu não garanto na pública. Meu amigo, eu já vi um monte de gente errar com isso. E numericamente estão aí os números que você pode estabelecer no seu pensamento. Bom, aí nós temos vários tipos de previdência, né? Aí nós temos a complementar, que não tem nada a ver com o INSS, que é o regime geral de previdência. Não tem nada a ver com o Estado, município, União, Distrito Federal, que são as pessoas que têm um regime próprio de previdência. E não tem nada a ver com os militares. Então é por exclusão. Se você não é militar, se você não é servidor público com regime próprio de previdência, que é do Estado, do município, da União ou do Distrito Federal, então você tem que estar no INSS. E aí você tem a filiação obrigatória, você é obrigado a pagar. Bom, já que você é obrigado a pagar, já que vai ter que fazer, faz bem feito, né? Para você ter uma ideia do que se vale. Mas eu disse que valeria a pena ter uma previdência, mas é isso. Significa o seguinte, meu amigo, minha amiga. Até 1991, as aposentadorias eram 10 salários mínimos. Eram vinculadas ao salário mínimo no teto. Hoje é vinculada só no piso. Então, quem recebia 10 salários mínimos, com o salário mínimo de hoje, seria 1.212. Mas eu peguei essa tela aí que vocês estão vendo e fiz uma comparação entre 91 e 2021. Por quê? 91 e 2021 e não 2022? Porque é um ciclo de 30 anos. 91, 2001, 2011, 2021. 30 anos exato. Em 30 anos, uma aposentadoria, que o ano passado o salário era 1.100, ela seria 11 mil reais, já que seria 10 salários mínimos. Só que o teto do ano passado é 6.433, esse ano é 7. Então a aposentadoria em 30 anos perdeu 41% do poder de compra. Falaram, mas você falou que ela não vai quebrar? Eu falei, não vai quebrar. Aí, Lara, você falei que ela não vai quebrar, mas o valor do benefício vai ser menor. O que fortalece a necessidade de um planejamento previdenciário. E se vocês quiserem aprofundar no assunto, eu convido todos vocês a conhecerem o método da aposentadoria de ouro, que é o curso que a gente lançou. Né? Nesse curso já está, como eu te disse, hoje é o último dia para isso. Né? Além de você se inscrever, você vai ganhar um ano de assinatura grátis do nosso livro Louco para Aposentar. Nós vamos ter a mentoria comigo, porque a gente tem o nosso grupo no Facebook que a gente conversa e bate papo para tirar dúvida, além de todo o PDF que a gente vai passar para vocês. Bom, aí então eu coloquei aí que em 30 anos o poder de compra foi 41,52% de perda. Se a gente então pensar nisso, a gente vai perceber que se de 91 para 2021 nós tivemos 40%, e esse número se repetir, e a tendência é que ele seja maior, porque o salário mínimo era aumentado com base na variação do PIB mais a inflação. Hoje é só inflação, não tem variação do PIB. Então quer dizer que aquela política de recuperação do poder de compra do salário mínimo não existe mais. Isso significa então que cada vez mais os benefícios estarão menores. Mas considerando essa situação conservadora, a gente sabe que em 2051 a maior aposentadoria vai estar em torno de 2,5, 3 salários mínimos. Ah, Hilário, então como é que eu devo planejar? É aí que entra a estratégia dos 3 Qs da aposentadoria que eu criei. A gente tem que saber primeiro quando a gente vai se aposentar, depois quanto a gente vai receber, depois quando, aliás, qual o benefício é mais vantajoso, quando, quanto, qual. A partir do momento que eu consigo responder essas 3 perguntas, você vai ser elevado para um nível de pessoas que vai poder decidir. Você vai ganhar poder para decidir como você vai contribuir. Porque as pessoas falam, eu quero saber como que eu vou contribuir. Você já fez um estudo para saber quando você vai se aposentar? Quanto você vai receber? E qual benefício é mais vantajoso? Porque a partir daí você pode ter várias atitudes. Você pode aumentar as contribuições para ter um benefício maior. Você pode diminuir as contribuições, já que você vai constatar que seu benefício não vai ser grande. Você pode
manter as contribuições que você tem, principalmente se for um empregado, não quer fazer nada a mais, né? Você pode alternar contribuições, se for um segurado facultativo, pagar um mês sim, um mês não, 6 meses não, um mês sim. Imagina a economia, 2 contribuições por ano. E ainda por cima, você pode parar de contribuir. Então, olha, você pode aumentar, diminuir, manter, alternar, pagar. Todas estas situações nascem de um planejamento previdenciário para proteger o seu dinheiro, porque no final das contas o que você tem é o seguinte: se você compra picanha, você tem que comer picanha. Agora, você vai pagar picanha para comer um hot dog? Agora, se você vai comer um hot dog, paga pelo hot dog. Não tem sentido você jogar dinheiro no lixo. E aí, quando você pensa que você tem a proteção do Estado, o Estado te apresenta 14 modalidades de proteção social. 14. Que estão aí. Mas quando você mescla essas situações, desculpa, quando você mescla estas situações com possibilidades de aposentadoria, considerando algumas particularidades, por exemplo, trabalhador urbano, trabalhador rural e urbano, né, porque é o híbrido, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas que exercem atividades insalubres, perigosas e penosas, pessoas que têm aposentadorias especiais diferenciadas, a gente chega a mais de 32 possibilidades de benefício. Sendo que se você entrar no site da Previdência, ele não te dá nem a possibilidade de calcular a aposentadoria do jeito que você quer. Tanto que, no começo da nossa apresentação, e no final vou falar de novo sobre isso, eu já dei para vocês uma calculadora de aposentadoria para vocês fazerem a simulação gratuitamente. Para vocês verificarem nessas possibilidades. No benefício por incapacidade, a gente tem 3 tipos de benefícios que a Previdência sempre fala: auxílio doença, invalidez, auxílio acidente. Mas se alguém estiver afastado do trabalho e tiver um processo de reabilitação, o benefício é obrigado, o INSS é obrigado a pagar o benefício enquanto você estiver no processo de reabilitação. Então, ele não pode cortar o benefício. E muita gente foge da reabilitação, quando, na verdade, é um caminho para você ter uma renda. E aí você tem que diferenciar se você vai ter aí uma aposentadoria previdenciária ou acidentária, um auxílio doença acidentário ou previdenciário, um auxílio acidente acidentário ou de qualquer natureza, e a reabilitação profissional com auxílio doença durante o processo de reabilitação. Só aqui são 7 possibilidades que você tem. Vai somando, 7. O INSS dá 14 modalidades, né? Eu estou colocando 7. Aí, 5 possibilidades de aposentadoria por idade. Urbana, híbrida, que é urbana e rural. Aí nós temos a rural, aposentadoria da pessoa com deficiência, e a compulsória. 5 possibilidades. Somem. 7 mais 5 são 12. Aí você tem 11 possibilidades de tempo de contribuição. Ah, mas eu entro no site do INSS, ele me dá 2, 3, 4. Sim, mas olha só. Você tem direito adquirido com a aposentadoria proporcional. É para quem começou a trabalhar antes de 15 de dezembro de 1998. Quer dizer, você começou a trabalhar antes de 1998? Você nasceu antes de 1970? Presta atenção, porque tem a possibilidade de aposentadoria proporcional até a emenda constitucional de 2019. Você tem a regra do direito adquirido de 85, 95 pontos, e quem começou a contribuir após 16 de dezembro de 98, existem outros tipos de possibilidades também, fora da regra de transição. Aí as regras de transição da lei nova, nós somos 4 regras. Pedágio de 50%, 100% de pedágio, pontos e idade mais tempo de contribuição. Ah, mas eu tenho outro tipo de deficiência. Mas eu tenho deficiência leve, sabe? Eu caí de moto, coloquei um pino, olha, eu tenho um problema na coluna, olha, eu tenho uma visão monocular, olha, eu tenho um problema sensorial, olha, eu tenho um problema intelectual, eu tenho um problema mental. Isso a aposentadoria pode mudar? Pode. Olha só, se for uma deficiência leve, a aposentadoria acontece 2 anos antes. Isso está valendo, viu, gente? Isso não foi atingido pela reforma da Previdência porque é estatuto da pessoa com deficiência, a proteção é diferente. Então você tem a pessoa com deficiência que aposenta de forma leve, é 32 anos para o homem e 28 para as mulheres, 2 anos antes. Se a deficiência for moderada, a aposentadoria acontece 6 anos antes, 29 anos para a mulher e 24 anos para o homem, sem fator previdenciário, viu? É integral. E se a deficiência for grave, aí então você vai ter 25 anos e
para o homem e 20 anos para a mulher. 10 anos antes do que a aposentadoria normal. Além da situação de professores, né, ensino básico, médio, fundamental e todas essas possibilidades com conversão de tempo de serviço. Sem essas possibilidades de conversão de tempo de serviço, já são mais 11 possibilidades. Vamos somar de novo? 7 mais 5, 12, mais 11, 23. Bom, e aí então você tem 9 possibilidades de aposentadoria especial. Com 15, 20 e 25 anos o direito adquirido sem idade mínima. A regra de pontos de transição com pontuação de 66, 76 e 86. E a idade mínima com 55, 58 e 60, que é menor que os 65 e 60 e 62 que a aposentadoria por idade exige. Bom, tudo isso, gente, a gente chegou, somando de novo, o INSS apresenta 14 modalidades, eu estou falando para vocês de 7 de incapacidade, mais 5 de auxílio de aposentadoria por idade, mais 11 de tempo de contribuição, mais 9 de aposentadoria especial. 32. Sem contar pensão por morte, sem contar auxílio reclusão, salário maternidade e salário de família. Então, eu te falei, mais de 32 situações. Eu abordei tudo isso no nosso curso do método da aposentadoria de ouro, né? Porque lá são 10 aulas, né? Cada uma delas tem 3 ou 4 episódios, então nós estamos falando de 30, 40 episódios para você assistir e entender todas essas regras, porque é claro que é uma apresentação, que a gente tem aqui um curto tempo limitado, né? E a gente tem que dar aqui as orientações para você saber qual é o caminho que você tem que seguir. E como é que eu vou conquistar tudo isso, Hilário? Bom, eu já te falei. O quando você vai se aposentar. Bom, para você saber o quando, está aqui na nossa calculadora. Quem quiser na calculadora é o www.bocadvogados.com.br. Lá tem o TS, que é o tempo de serviço. É só entrar e fazer a simulação do tempo de serviço. E a minha calculadora calcula tempo especial e urbano e tem conversão de tempo especial em comum, porque a calculadora do INSS não te faz isso. Parece que eles não querem que você saiba quando você vai aposentar. Bom, e aí então eu quero que você suba de nível para ganhar poder. Aí eu falei da estratégia dos 3 Qs da aposentadoria elevado ao C. Por quê? Você sabendo quando vai se aposentar, isso vai ficar sabendo na calculadora. O quanto vai depender dos salários que as pessoas têm e qual é o tipo de benefício que ela vai ter. A hora que você souber essas 3 respostas, aí então você vai ser elevado a um nível onde você vai ganhar o poder de definir como você vai contribuir. E aí é que você vai entrar naquelas situações de parar, alternar, diminuir, aumentar e manter as contribuições. Aí você vai fazer a sua estratégia de contribuição e definir. Bom, mas Hilário, essa questão de aposentadoria de planejamento muda tanto a lei, como é que eu faço? Bom, gente, olha, direito adquirido é fácil, né? É as regras que já valeram e ainda podem ser utilizadas pelo trabalhador. As regras atuais, é claro, são as que estão valendo, a gente já sabe. As regras de transição são aquelas que estão entre o direito adquirido e as novas regras. Porque funciona assim, olha, a gente tem aqui direito adquirido, regras do passado. Aí nós temos as regras novas. Só que para ir da regra antiga para a regra nova, a gente tem um trajeto, uma transição. Por isso chama regra de transição. Porque quem estava contribuindo não pode ser tratado igual aquelas pessoas que vão começar a contribuir. Essas têm que ter alguma proteção. E essas pessoas que estavam contribuindo até 2019 têm que pensar nessas regras de transição. Aí o leque abre, né? Mas também, Hilário, eu não vou aposentar agora, eu vou aposentar daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10. Eu preciso de alguém que está acompanhando todo o processo legislativo, porque quais são as novas regras que podem ser aprovadas pelo Congresso Nacional nos próximos anos? Nos próximos meses, depois das eleições? São várias regras. E se a gente não fizer uma previsão, uma estratégia dentro do tempo, a gente simplesmente vai dar com os burros na água. Vai dar com a cara no muro. Porque no final das contas, a gente precisa saber o que vem pela frente. Cara, quando a gente vai fazer um planejamento de uma viagem, que você fala assim, nossa, se eu estou no Rio de Janeiro e eu vou para São Paulo, qual é o caminho que eu tenho? Onde eu vou ter que parar? O pneu do carro está cheio. Eu vou de avião, vou de carro, vou de ônibus, o que eu vou? Cara, a gente faz um planejamento no tempo para poder se deslocar num curto espaço que demora 2, 3, 4, 5 horas. Eu estou falando de anos. E até geracional. Então, tem que entender esse planejamento e tem que saber que as aposentadorias
são calculadas e cada vez mais elas têm mudanças, por exemplo, no período base de cálculo, que entra no cálculo da aposentadoria. Olha, até 1999, todo mundo aqui estava vivo já, acredito, né? 2019. Então, não, quer dizer, se não tem ninguém aqui com menos de 13 anos, todo mundo viveu isso aqui. Porque até 1999, 2009, 2019, né, que é bastante tempo, né? Quem não estava vivo até lá, a aposentadoria era com base nos últimos 3 últimos meses, anos. Então as pessoas pagavam o salário mínimo a vida inteira e nos 3 anos antes da aposentadoria aumentava para o teto. Aí aposentava bem, acabou essa mamata. Aí, quem começou a contribuir depois de 99 usa as contribuições a partir de julho de 94. Aí tem essa discussão lá no Supremo Tribunal Federal da revisão da vida toda. Mas só que agora, você não pode mais descontar 20% das menores salários. Então, o que acontecia? As pessoas ainda podiam descontar, né? Falar, vou diminuir minhas contribuições porque vai jogar fora mesmo 20% dos menores salários, só que agora não pode mais descartar. Você descarta só no direito adquirido e na regra de 50% de pedágio. Então, você tem que saber como vai ser calculada a sua aposentadoria para então você definir o que você vai fazer, que é exatamente tudo que eu estava falando. Que tipo de segurado você é, se você é regime próprio, se você é militar, se você é segurado do INSS. Aí nós temos 6 situações. Ou você é empregado, ou você é empregado doméstico, ou você é trabalhador avulso, ou você é segurado especial, ou você é contribuinte individual, ou você então é segurado facultativo. Só tem 6 situações. Não é difícil. Identificar essas situações, passar pela métrica do manter, diminuir, aumentar, parar, alternar, e aí então pensar em outros investimentos. Vale a pena a Previdência Social? Mas Hilário, e se eu trabalhei e não fui registrado? Hilário, e se eu trabalhei por conta própria e quero indenizar a Previdência para aumentar a minha aposentadoria? Hilário, e se eu exercer atividade de risco de professor, quero converter tempo de serviço para antecipar meu benefício? Gente, eu vou confessar para vocês que eu errei quando eu fiz o meu curso do método da aposentadoria de ouro, porque eu esqueci de falar sobre isso. Como recuperar e aposentar mais cedo. Como recuperar tempo e aposentar mais cedo. O que eu fiz? É claro, né? A gente nunca está errado, né? A gente faz a meia-culpa. Coloquei uma aula bônus lá no nosso curso, né? Para que as pessoas entendam como elas podem exercer. Porque se você antecipa o tempo de passado, você não só vai aposentar mais cedo, mas você pode aumentar maior, você pode com mais. Você pode entrar numa regra de transição, direito adquirido, e ter um benefício melhor, né? Bom, e aí então a gente tem que pensar. Esse slide está lá na nossa aula. Mas e se eu recuperar o tempo? Eu vou ter que indenizar? Olha, o empregado, o avulso e o doméstico, sempre quando ele recupera o tempo de serviço, ele não tem que pagar nada, porque a obrigação de contribuir era do patrão. Se o patrão não contribuiu, o patrão não vai ser prejudicado, você passou mais de 5 anos, o trabalhador vai ter o tempo de contribuição somado, vai conseguir aposentar mais cedo, não tem que indenizar nada. Bom, quem é contribuinte individual vai ter que pagar as contribuições, né? Porque se ele pagava a própria contribuição, não pode jogar culpa em ninguém. Então, o que significa aí? Que o contribuinte individual não tem que indenizar as contribuições. Mas se é um contribuinte individual, um autônomo, que presta serviço para a empresa, que tinha que reter os 11% das contribuições e não houve a retenção, nem assim tem que pagar, porque a responsabilidade é de quem tomou o serviço. Então dá para somar o tempo de serviço e conseguir se aposentar. Bom, e o servidor público, se tiver que recuperar o tempo de serviço, ele vai ter que indenizar as contribuições pelo salário atual dele. Então, às vezes o molho fica mais caro que o peixe para o servidor público. Então, ele tem que fazer um planejamento, ver se vale ou não ter a expectativa de contribuir mais cedo ou não, né? Agora, as aposentadorias são calculadas com base nas contribuições de 94 para cá. Se a aposentadoria é calculada com base nas contribuições de 94 para cá, todas as contribuições anteriores a 94 não entram no cálculo. Então, se você for recuperar o tempo de serviço e é anterior a 94, faça sem dó nem medo, porque isso não vai mexer no cálculo da sua aposentadoria. Agora, o que ninguém fala
é que quando você recupera o tempo, os salários entram no cálculo da aposentadoria se for depois de 94. Então, às vezes, você ganha tempo, aposenta mais cedo, mas diminui o valor do benefício. Então, você tem que fazer essa simulação antes de sair aí recuperando o tempo de serviço do passado. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês para uma mudança na lei que teve agora em maio, no dia 5 de maio de 2022. Então, Hilário, eu já fiz um planejamento previdenciário na minha vida. Bom, se você fez um planejamento previdenciário na sua vida antes de 5 de maio de 2022, faça de novo, porque a lei mudou. Então, nós estamos em julho, maio, junho e julho. Quer dizer, se você fez um planejamento previdenciário há menos de 2 meses, está tudo bem. Quem fez o planejamento previdenciário deve ter levado isso em consideração. Agora, se você fez há mais de 2 meses, está desatualizado. Porque no dia 5 de maio mudou a regra. Foi isso que fez eu criar o curso da aposentadoria de ouro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como ela é vantajosa para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui. Esse exemplo aqui, o seguinte, olha. Hoje a lei diz o seguinte, olha, você pode ter nos últimos 9 anos, são 180 meses, 108 meses, as maiores contribuições e calcular sua aposentadoria só com contribuições maiores. Você pode descartar todas as outras desde que você tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Esta é a aposentadoria do momento, né, do planejamento, principalmente para quem passou ali um pouquinho das casas dos 50, né, mulheres com 56 anos, mulheres com 57, homens com 53, é um momento oportuno para fazer esse planejamento, né? É uma dica, tá? É uma dica de ouro, por isso que a gente chamou o nome de aposentadoria de ouro, né? Eu que até registrei esse nome da aposentadoria de ouro. E fizemos o método da aposentadoria de ouro, que é o curso. Então, olha só, quem tem hoje 50, 60 anos de idade, já contribuiu pelo menos 6 anos antes de 1994. Por que eu estou falando antes de 1994? Porque você já sabe que as contribuições anteriores a 94 não entram no cálculo. Então, 6 anos reserva. Bom, para você aposentar por idade, tem que ter 15 anos de contribuição. Então, quer dizer, fica faltando 9. Então, 6 mais 9 é 15. Então, se você pagar 9 anos de contribuição pelo teto, a sua aposentadoria vai ser calculada com base na média do teto. No mínimo 60% do teto. O que te dá uma aposentadoria aí de quase R$4.300. Eu já vou mostrar a tabela para vocês. Então, uma pessoa, por exemplo, dá um exemplo, o homem que se aposenta com 65 e está há 9 anos da aposentadoria, então 56 anos de idade, 56. Se tiver 6 anos de contribuições antes de 94 e começar a pagar pelo teto agora, a aposentadoria, que seria um salário mínimo, ela vai para quase 4.300. Claro. Só 9 anos de contribuição. Então, quer dizer, se eu tenho 56, começar agora com o teto ou completar minhas contribuições, eu posso ter uma aposentadoria desse tamanho, mesmo tendo pago o salário mínimo a vida inteira. Exato. Nossa, Hilário, e como é para a mulher funciona isso? Bom, a mulher aposenta com 62. Se nós pensarmos em 9 anos, nós estamos falando com 53. 53 mais 9 vai dar os 62. Se a mulher tiver 6 anos antes de 94, então se ela pagar 9 anos pelo teto, ela vai ter uma aposentadoria de 4.300. Mesmo que se ela não estivesse pagando nada ou tenha pago sobre o salário mínimo a vida toda. Não acredito nisso. Olha, isso vale na aposentadoria por idade. Ah, mas ô Hilário, eu vou começar a contribuir agora, eu já estou no meu 60, 58, 57, 61, migão. Daqui a um ano, você já vai ter benefício por incapacidade, auxílio doença e invalidez. Vai ter garantia de pensão por morte para os dependentes. Depois de 15 anos, você chega lá. E aí você vai ter o período de investimento de 15 anos, vai ter um período de recebimento do segurado, que é para o resto da vida, e o dependente vai receber a pensão caso o segurado falte também para o resto da vida. Agora pense que alguém na família faz isso para as 2 pessoas, vai ter 2 rendas na família. E se a falta de um cônjuge, companheiro, companheira,
filho com algum tipo de deficiência, pode ter duas rendas, a aposentadoria dele, mais a pensão por morte do segurado falecido, ou seja, 4 mais 4 são 8 mil reais na família. Bom, depois dizem que a Previdência não vale a pena. Eu fiz uma tabelinha para vocês entenderem. Por exemplo, um homem que começar com 56, faltando 5 para 65, ou uma mulher com 53, faltando 10, desculpe, 9 para poder 62, vai ter uma aposentadoria com um ganho de 3,51% a mais. Se a pessoa tiver 63 anos, se for homem, vai se aposentar com 65. A mulher tem 60, vai se aposentar com 62. Olha quanto que aumenta o benefício, 1,25. 25% a mais que o salário mínimo, com apenas 2 anos de investimento pelo teto. Não tem quem não faça, não tem quem faça isso. Eu quis dar essas orientações para vocês, baseado em todas essas legislações, e aproveitei só a última reforma da Previdência, que foi no dia 5 de maio, para falar sobre essa aposentadoria de ouro, que foi o curso que a gente lançou, né? Então, quando a gente fala em previdência, planejamento, previdência complementar, nós temos que pensar num contexto geral. A gente é obrigado a pagar o INSS. Quem é servidor público é obrigado a pagar a previdência pública. Quem é militar é obrigado a pagar, porque é tudo descontado na folha. Quem é autônomo tem que pagar as contribuições e quem quiser participar do programa pode, como segurado facultativo, que é o desempregado. Então, a proteção social existe. Em a maioria das vezes ela é obrigatória. E já que é obrigatório, por que a gente não faz o melhor investimento? Ah, Hilário, eu quero pensar na previdência privada também. Não tem problema algum, você pode pensar numa previdência privada. Você pode fazer a previdência pública e um planejamento em previdência complementar também. Ah, Hilário, mas eu tenho um negócio. Como que eu vou investir? Vou contar uma historinha para vocês. Chegou um cliente no escritório e tinha um armazém, né? Armazém, vende enlatado, essas coisas todas, né? Aí eu peguei e falei para ele, eu quero pagar a previdência, eu estou atrasado, quero acertar a minha vida. Eu falei, olha, você pode pagar pelo teto, você tem condições, ele tinha condições, e você pode pagar pelo mínimo. Ele falou assim, e quanto vai ser minha aposentadoria? Eu falei, você vai pagar pelo teto, mas não vai aposentar pelo teto, vai aposentar sobre a média do teto. E a aposentadoria, no mínimo, você vai pagar sobre o mínimo, vai ser sobre o mínimo. Ele falou assim, eu queria que você conhecesse meu negócio para você me dar uma ideia. Eu peguei e fui no armazém dele, que está perto de casa, né? Aí eu peguei e falei assim, essa latinha aí que você, não lembro se era sardinha, o que era, né? Quanto você paga, né? Ele falou, deu um exemplo, eu pago R$1. E por quanto você vende? Eu vendo por R$1,30. Bom, você ganha 30% numa latinha dessa. Qual que é a validade dela? 2 anos, quer dizer, um tempo é um pouquinho. Você ganha 30% e um produto tem 2 anos para vender. É isso? E se a pensar em jogar esse dinheiro na Previdência, ou investimento no mercado financeiro, quem vai te dar 30% em cima disso e você tem 2 anos para vender esse produto? Bom, no final das contas, a hora que a gente começou a entender, apesar de ele ter possibilidade de pagar a Previdência sobre um valor maior, a conclusão que a gente teve era de que ele deveria ter o salário mínimo e investir no outro negócio. Bom, não foi por causa disso, da minha consultoria, que ele ficou rico, né? Porque ele já tinha grana. Mas o fato é que ele foi dobrando de tamanho o negócio dele, porque ele fala assim, Lário, eu estava investindo em outras coisas, eu esqueci do meu próprio negócio. A gente vai montar um negócio, ou a gente vai investir, eu vou investir numa empresa que está na Bolsa de Valores. Tá? Quanto você vai ganhar? Qual que é o risco dela? Por que você não investe na sua? Né? Então, a gente tem que aprender a pensar que previdência é algo além de aposentadoria. Garantia está muito além. Então, a gente tem que pensar nesses planejamentos e saber como vai contribuir. Bom, a gente vai ter perguntas aqui agora, né? Vou deixar aqui de novo para vocês o meu telefone, o meu WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato. Eu e minha equipe vamos estar esperando vocês, né? Porque vocês devem estar loucos para aposentar. Tem também nosso canal do YouTube. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Nós estamos hoje... Ontem nós batemos 390 mil inscritos, né? Chegando nos 400 mil. Deixar para vocês aqui o Método Aposentadoria de Ouro. Quem quiser, hoje é o último dia para se inscrever. E a calculadora. Isso aqui é gratuito. E o livro vocês baixem também, porque aí vocês vão ter que definir hoje, gente. Já, nesse presente. Se vocês querem viver ou sobreviver. Obrigado, gente, pela atenção.